Os desafios da enfermagem na construção de profissionais de sucesso. É o tema da nossa live de hoje. A gente vai estar falando um pouco sobre a construção desse perfil profissional para profissionais da área de enfermagem. A gente sabe que a enfermagem é uma área extremamente ampla, extremamente vasta, e nós que somos profissionais de saúde, nós enfrentamos alguns problemas nesse processo da construção da carreira profissional, e ela tem muito a ver com os desafios que nós precisamos encontrar ao longo desta formação. Então a enfermagem por si só, ela já é um grande desafio. Então ser enfermeiro, ser técnico de enfermagem e conseguir construir essa jornada de sucesso é um processo muito desafiador. E como o nosso tema hoje, ele já fala sobre essa questão dos desafios da construção dessa jornada de sucesso, nós deveríamos pensar um pouco sobre essa enfermagem enquanto construtora desse sucesso profissional. A gente pode pensar em profissionais que passaram ao longo da nossa história, como Florence, né? Florence aí foi a maior referência mundial acerca da enfermagem. Graças a Florence, nós temos assim a base da enfermagem enquanto ciência. Graças a ela, nós temos assim essa percepção tão completa acerca do cuidado. No Brasil, nós temos grandes exemplos, como o caso de Wanda Horta, como Ana Nery, que foram pessoas que passaram por esse processo e fizeram parte dessa construção, desse sonho que a gente chama de enfermagem. Então, ao longo da história, nós tivemos grandes pessoas que se destacaram, grandes mulheres que se destacaram ao longo dessa construção e conseguiram chegar ao sucesso realmente porque elas decidiram mudar a história dessas pessoas. Elas decidiram entrar para a história da enfermagem realmente e fazer com que a enfermagem ela se tornasse uma ciência, a ciência do cuidado, e a partir daí nós podemos perceber a grandiosidade que a enfermagem tem enquanto ciência. Pensar na enfermagem como ciência é o primeiro ponto que a gente aborda para a gente poder entender essa construção de sucesso. Então, pensar em construir sucesso, primeiro eu preciso compreender o que é a enfermagem e como essa enfermagem está presente no nosso dia a dia. Nós temos aí no Brasil hoje aproximadamente 3 milhões de profissionais de enfermagem, mais de 1.800.000 técnicos de enfermagem e aproximadamente 900.000 técnicos de enfermagem hoje enfermeiros hoje no Brasil. Então, o que a gente percebe? Que é uma classe que tem crescido, a enfermagem ela tem crescido de forma abrangente, a enfermagem ela tem alcançado um mercado de trabalho muito vasto. Quando a gente pensa na enfermagem hoje, com todas as especialidades que ela traz, a gente entende que existe um mercado muito grande. Tá? Então, hoje existem novos caminhos abertos. A gente falava muito da enfermagem como assistência exclusiva ao paciente, dentro do ambiente hospitalar ou dentro do posto de saúde, mas a gente percebe que a enfermagem ela tem crescido para outros caminhos, crescido para outros meios. Então, hoje a gente vê áreas bem destacadas como a questão da obstetrícia, a questão da pediatria, a questão da própria estética hoje, que faz parte desse processo de construção dessa nova enfermagem. Então, quando mulheres como Florence, elas criaram uma enfermagem que voltada para o cuidado, a enfermagem moderna hoje ela traz uma percepção desse paciente como um todo, dessa percepção do paciente como uma linha muito abrangente desse crescimento da enfermagem. Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar na enfermagem é nessa questão do cuidado, realmente, quando a gente pensar na história da enfermagem, quando a gente pensar nesse crescimento da enfermagem, a base da enfermagem, ela sempre será o cuidado. Tá? Mas existem outros caminhos a serem seguidos e é essa percepção que a gente quer trazer, porque para se ter uma construção de sucesso dentro da enfermagem, a gente precisa observar todos esses pontos. Então, observa a enfermagem como a ciência do cuidado, como foi classificado durante tanto tempo, tá? E hoje a gente percebe que a gente tem uma enfermagem muito voltada para a questão das tecnologias. Então, a tecnologia ela veio para todo o mercado de trabalho e, em especial, para a enfermagem, ela tem um crescimento muito vasto. Mas lembrando que
essas tecnologias elas não podem interferir na enfermagem como ciência. Elas não podem mudar este perfil da enfermagem enquanto ciência. Então a gente pode crescer tecnologicamente, mas o cuidado ela não pode deixar de ser uma linha de desenvolvimento da enfermagem. Então o cuidado ele chega como a base da enfermagem e o cuidado ele está presente aí até os dias de hoje. Então você pensar no cuidado é você pensar nessa assistência como muitas pessoas pensaram lá atrás, como grandes pensadores, como a Amora, ela defende o cuidado como interar-se, como preocupar-se, como manter essa relação mais próxima do paciente para que a gente consiga compreender esse paciente. A enfermagem, desde o seu início, desde a sua criação, ela vem trazendo essas percepções para a gente. Percepções muito vastas, mas que também, se elas não forem absorvidas numa visão mais ampla dela, a gente acaba não ofertando ao nosso paciente uma assistência que realmente seja aquilo que a enfermagem ela deseja ofertar. A gente pode pensar que muitos de nós perdemos o sonho da enfermagem. Essa semana mesmo, em uma das minhas postagens, uma pessoa comentou que a enfermagem me adoeceu. Quando a gente pensa que a gente tem aí quase 3 milhões de profissionais da área de saúde, da área da enfermagem, exercendo esta profissão na área de saúde, quando a gente pensa que mais de 85% dessa carga de trabalho ela é feminina, a gente entende que a gente tem uma mão de obra, em sua maioria feminina, e tem todas as características emocionais, as características psicológicas, as características físicas que a mulher ela carrega neste processo de desenvolvimento profissional. Então, ela é um desafio desde o início da criação da profissão até os dias que a gente está chegando a este momento. Neumari pediu para poder estar participando aqui da nossa live. Vamos abrir aqui para Neumari Pereira. Não conectou. E o que acontece? A gente precisa entender que esse processo de construção da enfermagem ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Muitas pessoas, elas desistem ao longo da caminhada porque elas não conseguem se inteirar nisso aí, elas não conseguem se perceber como parte dessa enfermagem. A gente entende que a enfermagem ela é uma profissão de doação, a enfermagem ela é uma profissão onde eu preciso dar muito de mim nesse processo. Neumari informou que a net dela está ruim, por isso que ela não conseguiu participar. Mas qualquer outra pessoa que quiser interagir, tá, pode estar solicitando e a gente vai abrindo, pode mandar a sua pergunta, aproveite e compartilhe com outros colegas também. Mas o que a gente percebe? Que a enfermagem ela tem um caminho muito vasto, é um caminho muito amplo, mas a gente está se perdendo no caminho. Por que nós estamos nos perdendo no caminho? Porque para muitos de nós o sonho da enfermagem já se perdeu. Para nós que somos apaixonados pela enfermagem, eu em particular, eu sou uma pessoa apaixonada pela enfermagem, eu tenho 18 anos de enfermagem, e das perguntas que me fizeram essa semana, uma das minhas caixinhas de perguntas, uma das coisas que eu destaquei foi justamente essa paixão. A enfermagem, ela entra na minha vida e ela consegue transformar a minha vida por completo, ela consegue mudar quem eu sou, ela consegue mudar a minha percepção de vida, mas da mesma forma que essa enfermagem que tanto cuida, como uma das minhas alunas deixou claro essa semana, ela também adoece. E quando a gente estuda sobre a enfermagem, a gente percebe que de todas as doenças, de todas as profissões da área de saúde, é a mais adoecida. Por quê? Porque nós temos essa característica de absorver muito do outro. Nós nos damos muito, nós convivemos muito, nós acabamos nos inteirando na dor do outro e muitas vezes nós acabamos levando um pouco dessa dor do outro com a gente. Então, esse é um dos maiores desafios da enfermagem. É a gente se manter apaixonado pela enfermagem, é a gente se manter nesse processo, acreditando na enfermagem como uma profissão que nos valoriza, como uma profissão que nos respeita, quando, na verdade, quando a gente vem para o dia a dia, a gente percebe que isso não é uma realidade. Quando a gente pensa na enfermagem, no sonho da enfermagem, na percepção de que nós, indivíduos, temos acerca da enfermagem, nós, profissionais, temos acerca da enfermagem, a gente percebe que muitos de nós estamos perdendo
a paixão pela enfermagem porque nós nos sentimos desrespeitados. Nós estamos perdendo a paixão pela enfermagem porque nós não nos sentimos valorizados. Nós estamos perdendo a paixão pela enfermagem porque a empatia para com nós que somos profissionais, ela tem sido deixada de lado. Então, isso acontece no meio profissional, entre nós profissionais, quantos de nós deixamos de valorizar o colega, deixamos de respeitar o colega, deixamos de ter atitude de valorização, atitude de respeito, atitude de companheirismo, porque nós também perdemos esse encanto pela enfermagem. Então, quando a gente pensa na enfermagem enquanto profissão, a gente precisa pensar em todas essas questões que estão entrelaçadas à enfermagem. Nós temos aí uma profissão que ela tem uma história como enfermagem de 300 anos para cá, que é quando Florence vem na Guerra da Crimeia e ela constrói essa história inteira. Mas se a gente pensar no cuidado, a enfermagem está presente desde lá de trás, não no modelo como a gente conhece, não no modelo moderno que a gente observa da enfermagem. Mas o que a gente percebe é que nós temos uma profissão que tem nos adoecido realmente. Uma profissão que muitas vezes ela tem nos impedido de sonhar. Por que isso? Porque nós somos uma profissão que não é valorizada, nós temos uma profissão que não é respeitada, nós temos uma profissão que muitas vezes nós, enquanto profissionais, nós não somos acolhidos, nós não somos envolvidos no processo da saúde e doença do paciente, que muitas vezes nós somos colocados de lado quanto profissionais. Nós, enfermeiros, muitas vezes que temos um poder de fala muito maior em determinadas questões, nós passamos por esses problemas, mas passamos numa proporção muito menor em relação aos técnicos de enfermagem, que muitas vezes esse poder de fala, muitas vezes esse poder de discussão, esse poder de expressão daquilo que ele sente, como ele se sente diante da profissão, ele é muito menor. Então, se a gente quer construir uma enfermagem forte, uma enfermagem de verdade que nos valorize enquanto profissionais, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na valorização da classe. E a valorização da classe, ela só vem quando eu me valorizo enquanto profissional. Então, essa semana eu estava vendo uma influencer falando acerca de como ela se descobriu. Ela perdeu vários empregos ao longo da vida dela e ela conseguiu se construir na enfermagem. Ela conseguiu se tornar uma profissional melhor no dia em que ela entendeu que quem precisava valorizar enquanto profissional não eram os outros, era ela mesma. Então, quantos de nós estamos perdidos nesse processo? Quantos de nós estamos perdidos na enfermagem porque o sonho se foi? Porque às vezes nós começamos a trabalhar em determinado lugar e a gente começa a ser absorvido pelo ambiente de trabalho. Nós começamos muitas vezes a ser menosprezados dentro do nosso ambiente de trabalho e todo aquele conhecimento que a gente traz, toda aquela bagagem que a gente traz, ela acaba sendo deixada de lado. Então, quantos de nós, quando entra no ambiente de trabalho, a gente ouve ainda aquele tipo de frase: ah, mas eu estou aqui há mais tempo que você. Ah, mas eu tenho mais tempo de formação que você, eu sou mais experiente do que você. Ah, você vem trazendo novidades para cá, ah, você quer implantar coisas novas. Ah, você quer criar algo novo. Porque muitas vezes o novo, ele assusta. Muitas vezes a gente se assusta quando o bom chega. Quando a novidade chega, a gente tem uma tendência muito grande a não nos permitir se envolver no processo. E aí, quando você chega com um pensamento novo, quando você chega com um ideal novo, porque quando a gente sai da faculdade, quando a gente sai da escola técnica, quando a gente passa por especialização, quando a gente vai para um curso diferente, e lá a gente ouve profissionais de enfermagem que nos inspiram, a gente chega no ambiente de trabalho, a gente quer colocar tudo isso em prática. Mas muitas vezes, quando a gente começa a fazer essas coisas, os nossos colegas à nossa volta, eles começam a nos diminuir, eles começam a nos desprezar, eles começam a nos colocar no canto, porque eles acham que o novo, muitas vezes, está querendo ser melhor do que ele, quando na verdade não é isso. Muitas vezes nós só queremos realmente trazer o novo para a melhoria do serviço. Quando a gente vai nos lugares e a gente encontra pessoas que nos inspiram a sermos profissionais melhores, a gente acaba voltando mais fortalecido. Essa inspiração, ela nos fortalece, essa inspiração, ela traz uma visão diferente de enfermagem. Essa inspiração, ela nos leva a perceber um caminho profissional que muitas vezes nós nem percebíamos mais, porque nós estávamos tão decepcionados com a profissão.
nós estávamos tão abandonados, que é assim que muitas vezes nós, profissionais de enfermagem, nos sentimos, nós estávamos tão abandonados diante disso aí, que nós vamos perdendo a paixão, nós vamos perdendo o encanto, nós vamos perdendo a vontade de nos dedicar. E o que que acontece? Nós entramos no comodismo da profissão, tá? E é uma das coisas que eu sempre disse para mim mesma e sempre disse aos meus alunos: não se permitam cair no comodismo da profissão. Não permita que o sonho da enfermagem se perca. Não permita que esse ideal de ser um grande profissional se perca. Tá? Coloque no seu coração, na sua cabeça, que você pode ser um profissional de excelência. Essa semana eu vi algo muito interessante num dos vídeos aí no Instagram, que alguém colocou bem assim, dedique até alguém falar, ainda bem que é você no plantão. Então, para nós que somos profissionais de enfermagem, é tão gratificante quando alguém fala assim, ainda bem que é você que está hoje aqui, graças a Deus, eu pedi a Deus que você estivesse aqui hoje. Porque você é um profissional admirável, você é um profissional inspirador, as pessoas te olham, as pessoas te respeitam, as pessoas querem ser como você, as pessoas querem ser atendidas por profissionais como você. Então, isso é algo inspirador, tá? Então, é em busca disso que a enfermagem deve estar. A gente não deve estar em busca de uma satisfação que muitas vezes o outro não nos trará. A gente busca muito os elogios, a gente busca muito as palavras de apoio que nós, de verdade, nós queremos isso, buscamos esse reconhecimento profissional. E uma das maiores frustrações que a enfermagem carrega é justamente o não ter esta valorização profissional, é justamente não ter esse respeito, é justamente não ter essa presença que nos apoie, que muitas vezes nos falta isso dentro dos hospitais, nos falta isso dentro das unidades de saúde, nos falta isso dentro da atenção básica, nos falta isso quando a gente começa um novo empreendimento, porque, de certa forma, nós somos uma profissão que vivemos uma rivalidade muito grande, muitos de nós podem não concordar com isso, muitos de vocês podem não concordar com isso, mas nós, enquanto enfermagem, vivemos uma rivalidade profissional muito grande. A gente não entende que a profissão está aí para todos, o mercado de trabalho está aí para todos, o crescimento está aí para todos, a dedicação está aí para todos, e é muito difícil nos mantermos motivados, tá? Que quando a gente pensar em sucesso, eu acho que isso aí são um dos maiores desafios, é muito difícil nos mantermos motivados diante de situações que nos fazem até repensar se realmente vale a pena permanecer na enfermagem. Então, estar na enfermagem é uma escolha, tá? Nós que permanecemos na enfermagem, nós escolhemos permanecer na enfermagem. E muitos de nós gostaríamos de desistir pelo caminho. Muitos de nós vão ficando pelo caminho. Quantos profissionais de excelência eu conheci ao longo da minha profissão, quantas pessoas me inspiraram, quantas pessoas assim conseguiram despertar em mim o que de melhor a enfermagem ela pode trazer, mas eu vi que muitas dessas pessoas elas ficaram no caminho. Elas ficaram pelo caminho porque elas foram desmotivadas ao longo do processo. Então, o maior desafio que nós, profissionais de enfermagem, podemos enfrentar ao longo da nossa profissão é nos mantermos motivados. E quando a gente se mantém motivado no processo, a gente consegue se tornar profissionais melhores. Tá? Eu sempre enfatizo essa questão de ser um profissional melhor. Por que, Karine, a necessidade de ser um profissional melhor? Porque ser um profissional melhor, ele não está relacionado ao outro. Ser um profissional melhor, ele está relacionado a mim mesmo. Então, se dedique até você olhar para você e falar bem assim, não, eu me tornei alguém excepcional. Tá? Eu me tornei alguém com quem eu me inspiro, eu me tornei alguém que sou inspiração para as outras pessoas, eu me tornei alguém que eu me admiro de ser, eu me tornei um profissional de enfermagem, que eu ando nos corredores do hospital e eu tenho satisfação e orgulho de ser a profissional que eu sou. Então, esse é o maior desafio da enfermagem. O maior desafio da enfermagem é nos mantermos motivados, é nos mantermos inspirados, é olhar para o sonho da enfermagem que foi construído por mulheres que acreditavam nesse poder do cuidado, que muitas vezes esse poder do cuidado ele está se perdendo porque o sonho da enfermagem está se perdendo. Tá? E estar aqui hoje dizendo isso para vocês faz parte dessa percepção que eu passei a ter. Eu estou na enfermagem há 18 anos, eu leciono a enfermagem há 18 anos.
Eu já tive a oportunidade de trabalhar em diversas escolas técnicas, eu já tive a oportunidade de ser tutora de universidade, de cursos de enfermagem, de universidades particulares, e o que eu percebo é que o sonho da gente está se perdendo, a enfermagem está indo embora. E a enfermagem está indo embora não como profissão, a profissão vai continuar, a profissão vai permanecer, tá? Teremos aí milhões de enfermeiros, centenas de enfermeiros, mas o sonho da enfermagem está se perdendo. Com o passar do tempo, se nós não percebermos a enfermagem como ciência, a enfermagem vai deixar de ser ciência e se tornar uma tecnologia como tantas outras que a gente tem aí, como tantas outras profissões que deixaram de ser ciências e se tornaram simplesmente tecnologias. Nós nos tornaremos tecnólogos, aqueles que seguem técnicas pré-determinadas em protocolos, e nós seremos apenas aqueles que executarão protocolos e executarão técnicas e práticas que são aprendidos ao longo da formação dessas tecnologias. Eu não acredito nessa enfermagem. Eu acredito na enfermagem onde o poder da ciência, o poder do cuidado é muito maior do que aquilo que está num protocolo. É muito maior do que aquilo que se estabelece como padrão a ser seguido. Porque quando nós estamos frente a frente com o paciente, eu tenho conhecimento, eu sei quais são as técnicas, mas eu sempre tenho aquela percepção de que os princípios sempre deverão ser respeitados. Mas as minhas técnicas, elas poderão ser modificadas dentro de padrões científicos, onde eu posso ofertar para o meu paciente assistência melhor, uma assistência de qualidade, uma assistência menos danosa, uma assistência onde eu não vá prejudicar o meu paciente ao longo desse processo assistencial. Então, me tornar uma tecnologia é deixar de ser humano, é deixar de ter o olhar, é deixar de ter o toque, é deixar de ter a percepção, e isso é deixar de ser enfermagem. Porque quando a gente fala de pessoas como Ximenes, como Amora, que pensam no cuidado, como essa interação, com esse envolvimento, como se dar pelo outro, como uma percepção de responsabilidade. A partir do momento que o sonho da enfermagem ele se perde, o verdadeiro sentido da enfermagem ele vai se perdendo também. Então, uma construção de sucesso na área da enfermagem, ela está intimamente ligada a não perder o sentido principal da enfermagem. É ter a enfermagem como ciência, é respeitar os princípios, é respeitar as técnicas, mas, acima de tudo, olhar o outro como humano, que é isso que a enfermagem faz. A enfermagem, ela olha nos olhos, a enfermagem, ela toca, a enfermagem, ela convida o paciente a fazer parte do processo de cuidado dele. Existe uma interação entre enfermagem e paciente, que é muito maior do que essa questão das dores que o paciente sente. Tá? Essa interação, essa percepção, ela vai além desse entendimento que muitas vezes nós temos em relação à enfermagem. Então, palavras como que bom que você está aqui hoje, que bom que você é o enfermeiro, que bom que você é o técnico de enfermagem, que bom que eu vou ser assistido por você, simplesmente refletem a qualidade do seu trabalho enquanto profissional. Então, busque o conhecimento, se dedique até que você realmente se torne um profissional de excelência, até que você olhe para você e seja capaz de se orgulhar daquele profissional que você se tornou. Então, o primeiro ponto para eu ter uma carreira de sucesso é eu me motivar, é me manter motivado. Independente daquilo que aconteça, que eu me mantenha motivado. E aí você pode perguntar, mas Karine, como é que eu vou me manter motivado? Olhe para você como a excelência de profissional que você pode se tornar. Se você olhar para o outro, você deixa de se motivar. Por que você desmotiva quando você olha para o outro? Porque quando eu olho para o outro, eu começo a me comparar. Eu começo a me comparar ao outro enquanto profissional, e todas as vezes em que eu me comparo com o outro, eu me perco no processo. Porque muitas vezes o processo do outro é diferente, a construção profissional do outro é diferente. Existem pessoas que são extremamente talentosas, existem pessoas que são dedicadas. Então, as pessoas talentosas, elas sempre terão uma facilidade melhor. Por quê? Porque existem pessoas que têm uma destreza melhor, existem pessoas que falam melhor, existem pessoas que se comunicam melhor, existem pessoas que interagem melhor, existem pessoas também que são mais tímidas, existem pessoas que são mais caladas. Então, a evolução do processo de construção profissional, ele vai individualmente, cada um tem a sua etapa de desenvolvimento, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo. O que não pode acontecer é parar pelo caminho.
Ninguém que para pelo caminho consegue se tornar um profissional de excelência, consegue se tornar excepcional. Não existe esse que consiga. E quando eu penso nessa enfermagem que muitas vezes me desrespeita, quando eu penso nessa enfermagem que muitas vezes me abandona enquanto profissional, quando eu penso numa classe que é altamente desvalorizada, a gente teve valor na pandemia, tá? Nos matamos, muitos de nós morreram, muitos de nós ficaram doentes com todo esse processo do Covid, muitos de nós tiveram 4, 5, 6 Covids, muitos de nós passaram meses afastados do processo assistencial durante o Covid. Nós lá fomos heróis. O Covid passou, a gente foi humilhado de todas as formas na luta para que um piso salarial fosse aprovado, e ele foi modificado de várias formas, e até hoje nós ainda estamos lá brigando por essas 40 horas, 44, 30 horas, a gente ainda continua nesse jogo, tendo um salário adequado a um padrão de carga horária que foi estabelecido por uma instituição que não tem nenhuma relação com a própria profissão da enfermagem, que não conhece as nossas leis, que não conhece as nossas normas, que não conhece nem sequer como a nossa profissão funciona. Então, se manter motivado, onde tudo ao nosso redor nos desmotiva, é o primeiro desafio da enfermagem na construção de uma jornada de sucesso. O segundo deles é não perder o sonho. Mantenha-se um sonhador, tá? Então, se veja lá na frente como um grande profissional. As sementes, elas só germinam quando elas são plantadas em terrenos férteis. Muitas vezes nós estamos plantados em terrenos que não frutificam mais. Muitas vezes nós estamos plantados em terrenos onde nós não vamos crescer mais. Muitas vezes nós estamos 5, 10, 15, 20 anos fazendo a mesma função dentro do mesmo local de trabalho, em um lugar onde não nos permite mais crescer. Então comece a sonhar. Às vezes você é um profissional de excelência, o melhor da sua área. Você trabalha no CME e você é o melhor da sua área. Você coordena CCIH e você é o melhor da sua área. Você trabalha num pronto-socorro e você é o melhor da sua área. Você trabalha dentro de um PSF e você é o melhor da sua área. Você trabalha na área de estética e você é o melhor da sua área. Mas você não se permite crescer. Você estacionou, você ficou ali parado porque você olha para os seus colegas e você se tornou o mesmo padrão mediano deles. Apesar de ser o melhor, apesar de se destacar, de ter várias especializações, ter mestrado, ter doutorado, ter vários projetos de pesquisa defendidos por aí, mas você estacionou no sonho. E muitos de nós da enfermagem estão estacionados no sonho. Por isso que é tão difícil motivar, porque o sonho se perdeu, tá? Então, quando às vezes a gente fala, vamos implantar algo novo. Eu sou mesmo uma criadora de coisas. Aí quem trabalha comigo sabe que eu adoro criar. Eu sempre estou criando coisas novas, eu sempre estou buscando coisas novas, porque eu acredito que a enfermagem é um mercado muito vasto, existe um mercado muito amplo por trás da enfermagem. A enfermagem não são apenas os plantões de 24 horas dentro de um hospital, não são apenas os plantões de 24 horas dentro do SAMU, não são apenas as 40 horas de trabalho dentro de um PSF. A enfermagem é muito mais do que isso. A enfermagem ela tem a capacidade de mudar a realidade das pessoas. Tá? No dia que nós entendermos isso, o quanto o papel da enfermagem no processo de transformação social ele é tão grandioso, a gente vai entender o verdadeiro sentido da profissão da gente. Não existe profissão que construa educação e saúde com um poder tão influenciador quanto nós enfermeiros, quanto nós técnicos de enfermagem. Mas nós estamos perdendo o sono. Eu sei que existe um ponto um paralelo muito interessante entre essa questão do sonhar e a realidade que nós enfrentamos. Tá? Então, sonhar em enfermagem está muito distante dessa realidade que a gente enfrenta. Mas quando eu sonho, eu crio a possibilidade de mudar essa realidade. Eu só mudo a realidade quando eu entendo que eu sou capaz de mudar essa realidade. Então, quando eu invisto em educação e saúde, dentro do meu PSF, eu consigo mudar a realidade da minha comunidade. Ah, Karine, mas eu faço isso há tanto tempo e eu não consigo. É um processo contínuo. Não é um ano, não são 2, não são 3. Às vezes eles levam 10, levam 15, levam 20. Às vezes você deixa de trabalhar no serviço e anos depois a gente percebe o quanto aquela semente que você plantou
ela germinou, ela cresceu, ela frutificou. Tá? Não adianta você pegar uma semente e você colocar ela dentro de uma garrafinha e você fechar a tampa dela. Ela não vai ter oxigênio, ela não vai ter água, ela não vai ter luz do sol. Quando nós éramos crianças, nós sempre fizemos essa experiência na escola. Nós pegávamos um carocinho de feijão, colocávamos dentro de um copinho, colocávamos o algodão, molhávamos o algodão, colocávamos aquela sementinha de feijão e levávamos para casa e nós tínhamos que cuidar daquele carocinho de feijão até ele germinar. Quando ele germinava, aí a gente pedia aos nossos pais para que tirassem do copinho descartável e colocassem no terreno, na terra, para que ele pudesse crescer. Muitos de nós permanecemos no copo descartável. Essa é a questão. Muitos de nós não permitimos sair do copo descartável. E outros, pior ainda, outros, ao invés de plantar a sementinha de feijão num copinho descartável, nós plantamos dentro de uma garrafinha e fechamos a tampa. Nós estamos presos lá. Nós estamos presos no comodismo, nós estamos presos nessa sensação de incapacidade, nós estamos presos nessa percepção de que eu não vou ganhar mais mesmo se eu fizer isso aqui. Ou então do tipo, meu colega não faz, por que eu vou fazer? No dia do meu plantão eu me dedico, mas eu vou embora, meu colega deixei tudo sem fazer. Quando eu pego, tá lá o material em cima do balcão, tá lá os umidificadores no torpedo de oxigênio, coisas pequenas, detalhes pequenos. O meu colega não se preocupa em organizar o setor, então por que eu vou me dedicar? Por que eu vou fazer? E aí você vai se prendendo dentro da garrafa. E aí aquele profissional de excelência, ele vai se tornando um profissional medíocre. Perdão pela palavra, mas é real. Eu já vi grandes profissionais se perderem no processo e se tornarem péssimos profissionais. Então, eu preciso realmente me construir onde eu saia não apenas da garrafa, mas que eu seja retirado do copo descartável. Alguns de nós permanecem na garrafa e se perdem como profissionais e se aposentam extremamente frustrados, porque o sonho da enfermagem foi embora junto com eles. Porque quando eles se formaram, achavam que aquilo era tudo muito bonito. Mas a profissão foi matando aos poucos. E ele se adoeceu e se prendeu dentro de uma garrafa. Outros permanecem no copo, até germina, até dar fruto, até a árvore até começa a brotar um pouquinho, mas à medida em que ela vai brotando, aí chega o colega que está preso dentro da garrafa e fala assim, para que você vai fazer isso, menino? Oxe, fulano de tal não faz, ganhou o mesmo que você, por que você vai fazer? Por que você vai se dedicar tanto? Não precisa fazer isso não, só fez o que é o feijão com arroz de todos os dias e está tudo muito bom. E aí você permanece anos dentro do copo. E todas as pessoas que vão chegando, você vai empurrando para dentro do copo com você. E todo colega que chega com uma percepção diferente de como profissional, o que é que você faz? Você joga ele para dentro do copo, porque você não quer que ele germine, você não quer que ele cresça, você não quer que ele seja diferente. Mas existem aquelas pessoas que elas permitem serem retiradas de dentro do copo e serem plantadas na terra. E à medida que elas são plantadas na terra, elas vão crescendo, elas vão germinando, elas vão florescendo. E todo o ambiente ao redor delas vai sendo modificado. Então, profissionais de sucesso são aqueles que se permitem ser plantados na terra fértil. Enquanto você se permitir estar dentro de uma garrafa, enquanto você se permitir estar preso dentro de um copo, que muitas vezes você está preso dentro de um copo por causa das pessoas que estão à sua volta. Eu gosto sempre daquela frase que nos diz que nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta. Tá? Aquelas 5 pessoas que nós convivemos, nós somos a média dessas 5 pessoas. E nós vamos nos tornando iguaizinhas a ela. Se elas estudam, elas me incentivam a estudar. Se elas crescem, elas me incentivam a crescer. Se elas buscam conhecimento, elas me incentivam a buscar conhecimento. Se elas fazem novos cursos, elas me incentivam a participar de novos cursos. Mas se eu estou rodeada de pessoas que no dia da educação continuada, elas fazem questão de não ir. Se todas as vezes que eu falo, vamos dar um banho de leite no paciente, vamos comigo, bora. O colega sempre vai colocando um defeito, arrumando uma justificativa, diminuindo o seu trabalho, falando para você que você está assim porque você chegou agora. Eu tenho aqui tantos anos e já me acostumei. Daqui uns dias você vai estar igual a mim. Está arrependido em nome de Jesus. Não se permite
não se permita ser transformado por péssimos profissionais, mas leve o seu conhecimento para dentro do seu ambiente de trabalho e transforme o seu ambiente de trabalho num lugar onde você pode ser excelente. Ah, Karine, mas eu não vou ganhar mais por isso. E daí? Você não vai ganhar mais agora. Nesse exato momento, você não vai ganhar mais agora, mas ao longo da sua construção profissional, à medida em que o seu trabalho vai sendo reconhecido, você vai crescendo, o mercado de trabalho vai se ampliando para você. O mercado de trabalho está aí para todos, mas só se destacam os bons, só constroem excelência aqueles que são bons de verdade, porque aqueles que tentam ser e que eles fracassam pelo caminho, até as máscaras que eles usavam no ambiente profissional, eles começam a cair também. Então, se permita ser retirado do copo descartável e ser plantado na terra fértil. Não permita que o seu sonho se perca ao longo do processo. Não permita que a enfermagem se perca ao longo do processo. Transforme o seu sonho em realidade. Seja um profissional melhor, seja um profissional de excelência. Busque dar sempre aquilo que você realmente pode dar. Outro grande desafio é acreditar. Acredite que a enfermagem pode mudar a vida das pessoas. Acredite que a enfermagem pode mudar você. Eu falo sempre que eu sou uma pessoa pós-enfermagem. A enfermagem, para mim, ela trouxe um olhar sobre o outro, que poucas profissões elas têm a habilidade de trazer. A enfermagem, ela me tornou mais humana, a enfermagem, ela me tornou mais respeitosa, a enfermagem, ela cria em mim uma necessidade de crescer e de se tornar um indivíduo melhor todos os dias. E eu me torno melhor todos os dias quando eu dou um pouco de mim para o outro. Eu me torno melhor todos os dias quando eu compartilho um pouco de mim com o outro. Eu me torno alguém melhor todos os dias quando eu consigo tornar a vida de alguém muito melhor. Então, apesar de estarmos numa profissão que muitas vezes nos deixa extremamente desacreditados, o meu conselho para você é: se mantenha no processo. Acredite no que você pode construir e acredite no profissional que você pode se tornar. Tá? Então, esse é o quarto ponto dos nossos desafios para construir uma jornada de sucesso. Uma coisa muito importante para a gente poder entender como eu posso me tornar alguém melhor é buscando ser alguém melhor. Busque ser um profissional melhor. Estude, se dedique, corra atrás, faça o que é diferente, tá? Se você precisa fazer aquele mesmo procedimento 10, 20 vezes para que você tenha estabilidade, faça 10, 20, até que você seja excepcional naquilo. Não importa quantas vezes você precisa ler o mesmo livro, não importa quantas vezes você precisa ler a mesma bula da medicação, não importa quantas vezes você precisa voltar e se dedicar àquilo ali. O que importa é a construção profissional que você está tendo. À medida em que eu cresço, eu vou me transformando enquanto profissional. À medida em que eu vou mudando enquanto pessoa, eu vou transformando tudo à minha volta. Tá? Se existem coisas que eu devo mudar em mim para me tornar um profissional melhor, estão relacionadas à minha personalidade e ao meu caráter. À medida em que essas coisas elas vão modificando em mim, à medida em que eu vou melhorando todas essas coisas, é muito mais fácil ser humano, é muito mais fácil ser justo, é muito mais fácil ser leal, é muito mais fácil ser respeitoso, é muito mais fácil ser íntegro, porque eu estou me modificando para que essa construção do grande profissional ele venha. E não existe carreira de sucesso em profissão nenhuma, seja na enfermagem, seja na educação, seja como médico, seja como fisioterapeuta, seja como pedreiro, seja como pintor, seja qual for a sua profissão. Não existe crescimento profissional, não existe construção de jornada de sucesso, onde não existe uma modificação minha enquanto indivíduo. Então, para construir histórias profissionais de excelência, eu preciso passar por todo um processo de modificação. Porque quando eu me modifico, situações como eu não vou fazer, eu não quero fazer, ou eu já fiz, ou fazer de qualquer forma, ela se torna uma afronta ao meu processo de construção profissional. Nós somos levados muitas vezes por uma coisa chamada o movimento de rebanho. E esse movimento de rebanho ele acontece na nossa profissão à medida em que nós somos influenciados pelos péssimos profissionais.
Então, temos grandes profissionais e muitas vezes os grandes profissionais se calam diante desses péssimos profissionais. E aí eu questiono para vocês, o que serão dos nossos pacientes se os bons se calarem? O problema não está no movimento daqueles que são ruins. O problema está no silêncio daqueles que são bons, daqueles que são responsáveis, daqueles que são comprometidos, daqueles que dão o melhor de si, tá? Então, essa é a voz que deve falar mais alto na nossa profissão, que é a daqueles profissionais que realmente se dedicam, que buscam um espaço, que não são sucumbidos por aqueles que estão no copo descartável, com o mesmo discurso. Eu aprendi assim, na minha época que eu estudei era assim, eu tenho 20 anos de profissão, eu tenho 30 anos de profissão, mas você continua sendo um péssimo profissional da mesma forma. Tá? Então, a melhoria ela precisa existir e essa construção de excelência, de ser um grande profissional, ele precisa acontecer no nosso dia a dia. O sucesso ele só vem para quem busca. Tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. O sucesso ele é muito relativo. Cada um tem um conceito de sucesso. O sucesso para alguns é ganhar bem, o sucesso para outros é ser valorizado na sua profissão, o sucesso para outros é ser respeitado, o sucesso para outros é ser conhecido, o sucesso para outros é ser admirado, tá? Então, o sucesso ele modifica de acordo com a percepção de cada um. Mas nesse processo de construção do sucesso, eu preciso entender que o sucesso ele é uma busca. Eu preciso buscar o sucesso, eu preciso ir atrás do sucesso. Eu preciso entender que nesse processo de construção, só chega ao final quem não desiste. Esse é o primeiro ponto. O sucesso ele é uma experiência pessoal. Então, nessa experiência pessoal de construção do sucesso, quem sou eu? Tá? Quem sou eu nessa construção de jornada profissional da enfermagem? Onde eu me encaixo, onde eu me vejo, onde eu me percebo. Eu me admiro como profissional ou eu não gostaria de ser atendido como um profissional como eu, de forma nenhuma? Porque isso é um ponto importante. Será que se acontecesse alguma coisa comigo e eu chegasse na porta de um hospital, será que eu queria ser este profissional? Queria me atender? Será que eu queria que alguém como eu estivesse à frente desse processo assistencial? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar nessa construção de sucesso. Eu preciso buscar ser melhor todos os dias. E quando eu falo de ser melhor, vocês sempre me ouvirão falar sobre ser melhor. Sobre se tornar um profissional melhor. E ser um profissional melhor, se tornar um profissional melhor, ele não tem a ver com o outro, ele tem a ver comigo. Tá? É ser alguém melhor todos os dias, é ser um profissional melhor todos os dias, é me dedicar à minha profissão todos os dias, é ter uma construção profissional onde eu me admire, onde essa vivência com a enfermagem no dia a dia, ela faça com que eu seja inspiração para os outros, ela faça com que eu seja admiração para os outros. Então, eu busco ser alguém melhor, não é para ser notado pelos outros, mas para que eu entenda que eu estou dando aos meus pacientes aquilo que de melhor eu posso ofertar para ele. Lembre sempre de uma coisa, na construção do sucesso, nessa diferenciação entre bons profissionais e profissionais ruins, os bons eles sempre se destacarão. Mas fulano de tal é péssimo profissional, está empregado. Estar trabalhando, estar empregado, não tem nada a ver com ser um grande profissional. Mas a melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes, a percepção dos nossos pacientes acerca do processo de saúde e doença, a vivência no processo de cura do nosso paciente, a vivência no processo de melhoria assistencial desse paciente, a vivência no processo de redução dos danos no nosso processo assistencial, é isso aí que nos faz nos orgulhar de quem somos. É isso que nos faz olhar para a profissão e entender que realmente nós somos grandes profissionais e que nós merecemos lugares de destaque realmente. A enfermagem é uma profissão extremamente admirável, tá? A enfermagem é uma profissão que, apesar de muitas vezes nós nos sentimos extremamente desrespeitados, ela é uma profissão de respeito, ela é uma profissão que ela impõe respeito social, ela é uma profissão que ela se destaca no perfil do cuidado e não existe nenhum serviço em que ele funcione sem a presença da enfermagem. Não existe posto de saúde que funcione sem enfermagem,
Não existe hospital que funcione sem enfermagem. Não existe UPA que funcione sem enfermagem. Não existe nenhum setor do serviço de saúde que ele consiga funcionar sem a presença do enfermeiro, sem a presença do técnico de enfermagem. Então, eu preciso entender este papel que eu tenho neste processo enquanto profissional e, a partir daí, eu entender que eu posso, sim, construir uma carreira. Quando a gente fala de construção de sucesso, a gente está falando sobre a construção de uma carreira profissional. E para ter uma carreira profissional de excelência, eu preciso ter constância, eu preciso ter novos hábitos, eu preciso ter dedicação, eu preciso criar o hábito de estudar diariamente, que isso aí talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque quando eu penso na enfermagem, eu penso que nós saímos de plantões de 24, plantões de 48, cargas horárias de 72 horas, às vezes nós temos um dia em casa, às vezes nós temos um final de semana com a família, tá? Os demais nós estamos todos trabalhando, nós temos jornadas duplas, triplas, além de estarmos em vários hospitais ao longo da semana, nós ainda temos que voltar para as nossas casas e sermos filhas, esposas, mães, pais, tá? E a gente entende que 80%, 85% da nossa profissão ela é feminina, então ainda além de toda a sobrecarga de trabalho, nós carregamos aí toda essa questão dos cuidados com a família, dessa realidade doméstica que nós temos em casa. Então, nós temos uma jornada extremamente cansativa de vida, e isso ela é extremamente desmotivante, isso nos frustra, isso nos faz, muitas vezes, abandonarmos a profissão, muitas vezes perdemos o sonho. Então, muitas vezes, o sonho da enfermagem ela se perde ao longo do percurso, porque nós fomos desmotivados por esse modelo de profissão que nós temos. Nós entendemos que se nós tivéssemos um piso salarial de verdade, que nos respeitasse, nos valorizássemos como profissionais, nós não precisávamos ter triplas, quíntuplas diárias, jornadas de trabalho, tá? Nós não precisávamos ter que nos desdobrar em 3, 4, 5 empregos, quanto muitos de nós precisamos fazer. Tá? Então, se a nossa profissão ela trouxesse essa percepção de valor, que muitas vezes nós buscamos nos outros, e nós esquecemos de encontrar isso em nós mesmos, então, seria muito mais fácil e gratificante a gente conviver com essa questão da enfermagem. A enfermagem, ela tornaria uma profissão que nos motiva, a enfermagem, ela seria uma profissão que nos motiva, a enfermagem, ela seria realmente algo que nos incentivaria a construirmos realmente carreiras de sucesso. Então, é possível ter uma carreira de sucesso na enfermagem? Sim. Existe um mercado de trabalho vasto, existe um mercado de trabalho muito amplo, onde eu não preciso estar preso dentro do hospital, onde eu não preciso estar limitado a um posto de saúde. O mercado de trabalho está aí para empreender. Nós temos aí as clínicas voltadas para curativo, nós temos aí as empresas voltadas para a educação na área de saúde, nós temos aí as empresas voltadas para estética. A gente sabe que o mercado de estética ele está crescendo de forma extremamente vantajoso para todas as profissões da área de saúde, em especial para a área de enfermagem. Então, busque conhecimento disso, saia da caixinha, saia desse pensamento que a enfermagem está presa unicamente dentro de um hospital, que a enfermagem está presa unicamente dentro de um posto de saúde. Existe um mercado muito amplo. Tá? Então, existem especialidades aí que precisam ser trabalhadas e a gente precisa buscar isso. Então, a primeira coisa que eu preciso entender nesse processo inteiro é que a enfermagem ela é um mercado amplo demais para que a gente se perca dentro de um hospital. Para que você, enquanto profissional, se perca apenas dentro de um posto de saúde. Vá buscar, cresça, busque novos olhares, busque novos horizontes, estude, tá? Se permita sair de dentro do copo descartável. Se permita sair de dentro da caixinha, não permita que você seja aquela plantinha que morre lá, sem luz, sem oxigênio, sem água. Não permita que a sua carreira profissional se perca ao longo do processo. Então, busque ser um profissional melhor. Se dedique e vá em busca de tudo aquilo que a nossa profissão ela pode proporcionar. Então, fica para a gente aqui hoje
dos grandes desafios da construção do profissional de enfermagem numa carreira de sucesso. Mantenha-se motivado, porque a motivação, ela nos leva a lugares que a gente não consegue nem perceber. Segundo ponto, não deixe de sonhar. Traga os seus sonhos para a realidade e entenda que seus sonhos só poderão se tornar reais se você acreditar em cada um deles. Acredite, se desafie a ser alguém melhor. Acredite que você pode ser um profissional melhor, que você pode ser um profissional de sucesso. E busque um espaço. Busque no espaço de trabalho a ser alguém muito melhor. Busque ser o melhor profissional onde você estiver. Busque ser a excelência da enfermagem no ambiente de trabalho onde você estiver inserido. Se os seus colegas não te motivam a isso, se afaste dos colegas. Se o meio de trabalho que está te diminui, busque um novo meio de trabalho. Se você está cansado de estar trabalhando há anos no mesmo lugar e não percebe nenhum meio de crescimento, busque novos caminhos. Não tenha medo. Entregue currículo, faça concurso, faça processo seletivo, abra sua empresa, mas não permita que o seu sonho da enfermagem se perca por conta do desrespeito, muitas vezes, do local onde você está inserido como profissional de trabalho. E para construir essa jornada de forma desafiadora, busque ser alguém melhor, tá? Nunca deixe de ser alguém melhor. Construa uma jornada onde, além de ser um profissional de excelência, você é um ser humano de excelência. Busque uma jornada profissional, onde, além de ser o melhor técnico, você é o melhor ser humano do seu ambiente de trabalho. Eu posso ter todas as técnicas, eu posso ter todo o conhecimento científico, eu posso ter habilidades extremamente desejáveis por muitos profissionais, mas se eu não conseguir olhar o outro no olho e demonstrar para o outro que ele é tão humano quanto eu, a nossa assistência, ela não terá sentido nenhum. Então, o sucesso é uma experiência pessoal. E na sua experiência profissional, se permita ser excelente. Na sua construção profissional, olhe para todos os lados e veja que não é a enfermagem que te limita, não é o ambiente de trabalho que te limita, é você mesmo que está se limitando a ser um grande profissional. Tá? Então, busque isso. Vá em busca desse sucesso. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram da nossa live. Janaína disse aqui que o amor o amor pela nossa profissão, eu acredito que seja isso, realmente faz toda a diferença. Parabéns pela dedicação e por compartilhar seu conhecimento com outros profissionais. Então, quando nós amamos o que fazemos, a gente percebe que é só um detalhe. A gente percebe que o crescimento ele vem. E o crescimento ele vem todas as vezes em que eu me dedico a ser alguém melhor. O conhecimento ele vem todas as vezes em que eu busco ser um profissional melhor. O conhecimento ele vem, o crescimento ele vem todas as vezes em que eu olho para mim e vejo que eu tenho me tornado um profissional de excelência. Muito obrigada a todos vocês que fizeram parte da nossa live de hoje. Estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. E esse é o meu projeto, a construção de profissionais de sucesso. Então, seja você enfermeiro, seja você técnico de enfermagem, seja você administrador, seja você médico, seja você fisioterapeuta, não importa qual seja a sua profissão. Existe, sim, a possibilidade de construir jornadas de sucesso. E eu te convido a fazer parte disso aí. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite.